Olá pessoal, estamos começando a live de hoje. Meu nome é Jorge Knack. Estamos começando a live de quinta-feira às 20 horas. Né? A gente sempre faz aqui todas as semanas e normalmente com a companhia da Fernanda Nardo e também muitas vezes da Cris Ganzo. Aliás, temos que combinar a próxima com a Cris também. Então, tem algumas pessoas que já estão entrando, bem-vindos. O assunto da live de hoje é singularidade e autoconhecimento. Vou explicar um pouquinho depois o que é o ponto que a gente vai tratar. Vou conversar um pouquinho com vocês e vou dar preferência, né, se vocês interagirem, trazerem questões pessoais de vocês, para olhar um pouquinho então para o chat aqui, para as mensagens, né, e a gente poder seguir um pouquinho mais dentro do ritmo e dos interesses de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se a Fernanda já está por aqui. Acredito que ela já está aqui, ó. Já está entrando. De hoje está um pouquinho melhor. A última vez a Fernanda quase não conseguiu participar, né? Porque a internet estava um pouquinho instável. Olá, Fernanda. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Agora vamos ver se minha internet ajuda hoje, né? Pois é, né? Eu também estava um pouquinho preocupado, porque quando eu atendi uma pessoa hoje às 4 horas, 4h30, também estava com a internet meio ruinzinha aqui. Cheguei a pensar em ir para minha sala de atendimento, mas depois achei que estava tranquilo para fazer em casa mesmo. Então Então vamos. hoje vai de casa. Então vamos dar uma olhada hoje, já que o assunto é individualidade, vamos dar uma atenção também para cada pessoa, né? Vamos ver como é que vão estar as questões. Aí, se tu puder me ajudar, Fernanda, a acompanhar mais ou menos ali como é que se surgirem interações, para a gente poder até ir no ritmo das pessoas, né? Podendo Sim, conversar um pouquinho sobre questões que surgem, vai ser legal. eu pensei em algumas coisas bem iniciais, mas vou estar de olho no que o pessoal vai mandando, então é importante que as pessoas interajam, mandem suas questões e aí eu vou trazendo e você vai respondendo. Legal. Vou Tá? começar com o canto, então, como normalmente eu faço, e aí a gente inicia então o assunto. Esse canto que normalmente eu inicio, né? Normalmente eu tenho cantado alguns versos do Yoga Sutra. Yoga Sutra é a principal escritura do Yoga Darshana, da tradição do Yoga, né? Que é uma tradição que é sempre ensinada numa relação individual professor-aluno, e a gente mantém dessa forma, né? Procurando sempre ter uma relação de ensino pessoal, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos fazer um pouquinho do canto. अथ योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम् तीव्र संवेगानम् आसन्नः. Muito bem. Só nesses versos aí a gente já tem no finalzinho ali um verso bem interessante que eu até nem tinha pensado diretamente sobre ele, mas um verso bem interessante para a gente falar sobre essa questão de como é diferente para cada pessoa, né, o processo de aprendizado. No finalzinho ali, ó, o último verso que eu cantei está diretamente relacionado a isso. A gente pode até lembrar de conversar um pouquinho sobre ele. Vou começar só lembrando um pouquinho, Fernando, pessoal, de algo que eu acho que eu tenho comentado em alguns momentos, para quem tem acompanhado em outras situações a live, que é o primeiro verso do Yoga Sutra, Hatha Yoga Nushasanam, que fala justamente que o processo de yoga não é um processo intelectual apenas, né?
E o intelecto vai ajudar no sentido de estudo das escrituras, de análise, né? Principalmente de autoanálise e estudo das escrituras, mas é um tipo de conhecimento que se refere ao conhecimento sobre nós mesmos. Então, ele é algo que pode ser experienciado por nós. Conhecer, por exemplo, sobre a Lua não vai permitir que eu possa experienciar a Lua, porque a Lua não é o meu corpo, é um corpo externo a mim, né? Mas conhecer o meu corpo, conhecer a minha mente, conhecer, né, as minhas emoções, conhecer o que é essa expressão espiritual dentro de mim, isso tudo está acessível a mim, isso é uma experiência direta que eu posso ter. E o yoga ele trata sobre isso, sobre aquilo que pertence ao indivíduo, que o indivíduo pode experienciar. Esse é o primeiro verso, né? Então, também tem uma relação muito direta com o que a gente vai estar conversando. O assunto da singularidade, né? Da questão de que cada pessoa é diferente da outra e existe uma grande beleza dentro disso. Então, é claro que um caminho de autoconhecimento maduro vai ter que respeitar isso e não vai poder se impor perante a pessoa, trazendo algo já pré-fixo, né? E ele vai ter que primeiro olhar para a pessoa e verificar como ele interage com essa pessoa para poder auxiliar ela no seu caminho. E cada interação desse caminho de autoconhecimento vai ter que ser única, vai ter que ser diferente, já que a pessoa é única. Então é muito importante que a gente lembre disso, né? Não basta eu reconhecer que a minha história é diferente da pessoa que está do meu lado, mas achar então que a ferramenta que vem de fora, ou esse caminho que vem de fora, é um caminho que vai ser igual para todo mundo. Não pode ser, né? E não é apenas diferente para cada pessoa no sentido da adaptação que eu faço, pessoal. Ele mesmo tem que ir se moldando, ele tem que ir verificando o que eu preciso. E isso é uma realidade extremamente importante dentro de qualquer caminho de saúde física, mental e, portanto, também de autoconhecimento, também o que está relacionado também à espiritualidade. A gente nunca vai ver um médico atendendo em grupo e dando a mesma coisa para todo mundo. A gente nunca vai ver um psicólogo atendendo em grupo e dando os mesmos métodos para todo mundo. O objetivo de um atendimento em grupo com o psicólogo é outro, né? Então, todo esse processo ele tem que ser realmente olhado, adaptando aquilo que vai ser ensinado para a pessoa que está na frente e, na verdade, reformulando todo o sistema à medida que a gente vai verificando qual é a ferramenta, ou a gente poderia dizer qual é o remédio que vai ser adequado naquele momento para aquela pessoa. Porque não é apenas também a singularidade da pessoa, porque essas características pessoais, essa vivência da pessoa, ela também vai mudar de um momento para o outro na vida dela, ou até às vezes de um dia para o outro, né? Então essa mudança está sempre ocorrendo e sempre a gente vai ter que estar moldando as ferramentas, a forma de criar o caminho a partir disso que vai estar sendo verificado. Essa é a parte inteligente do caminho. Apenas pegar algumas ferramentas, juntar e acreditar que aquilo vai funcionar para todo mundo não é algo inteligente. Então, tem alguns versos aqui. Eu gostaria só de começar, talvez, só lendo alguns versos de uma escritura que é muito interessante, chamada Yoga Rahasya, que são os segredos do yoga. Por que segredo? Porque é algo que é muito especial. É algo que tem que ser escutado com muita atenção e não é de fácil compreensão, né? Ou seja, não é qualquer um que escuta que vai entender. Por isso esse nome, né? Um segredo, alguma coisa que não é de um acesso tão rápido e tão fácil. Eu vou ter que me esforçar para conseguir entender isso. Então, vou só ler o que é dito num texto, que é um texto muito especial dentro da tradição que eu sigo, a tradição do Krishnamacharya, que é a tradição que a Fernanda também estudou, né? Que também está vinculada. Então, vamos dar uma olhada para esse texto nos inspirar um pouquinho. Então, é o verso 30 do capítulo 1 do Yoga Rahasya. Aquele que tem conhecimento, que reflete e que tem autocontrole, depois de examinar e analisar o momento, o lugar,
a idade, a profissão e a energia, a força do aluno, deve, de acordo com isso, adaptar o ensino de yoga às necessidades daquele aluno. Esse é o verso 30, trazendo bem esse ponto de o quanto é necessário olhar, verificar a condição da pessoa em vários níveis e aí pensar depois o que vai ser adequado. Aí no verso 31 ele diz assim: com relação à estrutura do corpo, algumas pessoas são mais obesas, outras mais magras, algumas pessoas são mais fracas, outras pessoas têm desalinhamentos no corpo, outras pessoas têm deficiências físicas. Portanto, até mesmo os asanas, que são um pedaço do conhecimento de yoga, né? Até mesmo os asanas não são todos eles adequados a todas as condições e a todas as pessoas. Aí no próximo verso, verso 32, ele diz assim: os grandes mestres, que são chamados de rishis, né, dentro da tradição de yoga, são grandes mestres antigos, né, que tinham um conhecimento muito completo sobre todo esse sistema, eles enfatizaram que as práticas de yoga devem ser ensinadas apenas depois de serem olhadas e questionadas as capacidades daquela pessoa e o que gera os obstáculos ou as dificuldades dessa pessoa. Então, aqui a gente tem alguns versos que estão então trazendo, né, a importância de a gente respeitar a pessoa que está na nossa frente quando a gente vai ensinar, quando a gente vai passar o conhecimento de yoga, tanto a parte de asana, que é uma parte mais física, quanto a questão toda de abordagem respiratória, quanto também e especialmente aquilo que vai lidar com a mente, porque também a mente, da mesma forma que o corpo, é muito diferente em cada pessoa, as emoções, como é que elas estão, até mesmo as crenças e a busca de cada pessoa vai ter que ser olhada e respeitada dentro desse processo para que haja realmente uma conexão e a partir disso, então, daquele ponto onde a pessoa está e considerando as qualidades e as dificuldades dela, fazer o processo de caminho, né? Uhum. Pronto, falei bastante. Jorge, eu até queria começar perguntando uma coisa que várias pessoas me perguntam e eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, como a gente está falando de singularidade, e aí a gente já vai no processo de yoga em grupo, né? E o yoga individual, né? Muita gente pergunta qual é a diferença, né, de eu fazer uma aula de yoga em grupo e um trabalho individual. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Ótimo. Então, o que é o papel do trabalho em grupo, o que é o papel desse trabalho individualizado? Então, em primeiro lugar, a gente deve lembrar assim, o trabalho em grupo ele é uma adaptação também, né? Ou seja, ele não é aquele trabalho que vai poder cumprir com tudo aquilo que é a necessidade de um indivíduo, como eu apontei antes através desses versos desse texto, né? Então, tradicionalmente, ou da forma ideal, a gente sempre vai procurar olhar cada pessoa em separado para poder realmente trazer o sistema como um todo, poder realmente aplicar ele da forma mais adequada e realmente, então, podendo prestar bastante atenção na pessoa e estabelecer qual é o caminho, né? No yoga também vai ter uma espécie de, digamos, diagnóstico, né? Onde a gente vai olhar, vai considerar todos esses aspectos e aí junto com a pessoa vai traçar uma direção mais de curto prazo, uma mais de médio prazo, mais de longo prazo, porque tem vários aspectos aí envolvidos, né? Então, como é que a gente vai ajudar a pessoa trazendo aquele conhecimento do yoga? Mas o yoga ele é bastante vasto, né? E isso traz tanto uma qualidade do caminho de yoga, quanto também uma dificuldade, uma armadilha. Porque a gente também vai estar muito aberto a verificar de que forma é adequado começar para aquela pessoa. Então, talvez uma pessoa comece por algo mais relacionado à respiração, outra pessoa comece mais com um processo mais de entendimento de algumas emoções, outra pessoa comece mais pela parte corporal, outra pessoa comece mais pelo estudo de uma escritura, que tem lá toda a base de conhecimento do yoga. E isso é muito pessoal e é importante ser avaliado o que vai ser mais adequado, né, para aquela pessoa. Quando a gente está no grupo, nada disso quase é possível, né?
Ou seja, eu costumo dizer, quando a gente tem duas pessoas, ao ter dois, a gente já tem um grupo. Porque tu já tem que começar a verificar o que, que vai ser adequado para um e o que, que não é adequado para o outro. E as direções podem ser muito diferentes, mesmo entre duas pessoas. Talvez para uma pessoa eu estaria conversando a respeito de alguma questão, de algum conflito emocional, enquanto para outra pessoa eu estaria fazendo um asana. É isso que seria adequado para cada um. Então, o grupo ele vai ser uma adaptação, é algo mais moderno, é algo que começou a ser feito e é mais conhecido por nós no Ocidente, porque, digamos, era um pouquinho mais fácil, talvez, de começar a fazer algo que era benéfico, era possível, né? E talvez até mesmo pela falta de conhecimento que inicialmente se tinha sobre o yoga, a gente tinha que trabalhar de uma forma um pouco mais básica, sem poder usar todas as ferramentas que o yoga tem. A gente tem que lembrar que há muito pouco tempo é que esse acesso mais fácil a grandes professores da Índia começou a ocorrer. Há um tempo atrás era impossível qualquer pessoa, por mais boa vontade que tivesse, mais esforço fizesse, ter acesso a bons professores de tradições firmes da Índia, né? Então tudo chegava muito quebrado no Ocidente. Às vezes chegava só a parte física, às vezes chegava só algum pedaço de uma parte de meditação. Ficava como a gente gosta, tudo separado, tudo desconectado, que é muito marca nossa, né? E na Índia não, na Índia tudo é muito conectado, só que é um conhecimento que leva muitos anos para poder ir estudando, entendendo, né? A gente pode dizer que leva uma vida inteira de dedicação. Então é algo que realmente nos envolve muito, né? O estudo disso não é brincadeira, não é fácil. Então, quando chega, e chega só um pedaço disso, e normalmente chega mais a parte física, as pessoas com pouco conhecimento, mas já querendo auxiliar, querendo transmitir isso, fazem algo mais básico e procuram dar benefício através daquilo. É possível dar benefício através de uma transmissão de yoga em grupo? É possível. A gente pode fazer alguma coisa que comece a nos ajudar a ter um pouquinho mais de calma, a ter um pouquinho mais de flexibilidade, um pouquinho mais de estabilidade mental. E além do que, esse convívio com outras pessoas é algo muito bem visto e também muito falado dentro do yoga, porque normalmente o nosso convívio com outras pessoas acaba sendo para falar sobre coisas mais fúteis, às vezes a gente nem consegue entrar em coisas um pouquinho mais profundas, então ter esse momento onde a gente pratica junto, ter um momento onde a gente conversa sobre algumas coisas relacionadas com autoconhecimento, ter um momento onde a gente se dedica a estudo de yoga, tudo isso vai ser muito benéfico. A Fernanda está fugindo ali por causa da internet dela, está desaparecendo um pouco. Não sei se tu perdeu muito, Fernanda, mas eu vou seguindo aqui, tá? Então, não, acho que não. Parou de novo. tá. O trabalho de grupo, ele é um trabalho que ele pode dar benefício, ele pode ser interessante, né, como um suporte para as pessoas, então ele tem o seu benefício, mas ele é um trabalho considerado um trabalho mais básico, é um trabalho para uma primeira ajuda, também às vezes para uma inspiração, às vezes para motivar a pessoa a começar a se envolver com esse processo de autoconhecimento, de cuidado, né? Mas ele é visto realmente como um suporte mais secundário, assim, né? Ou seja, o processo realmente de aprofundamento, onde eu realmente vou ser levado em consideração e vai ser olhado o que realmente é adequado para mim, isso só é possível através do individual. Então, esse aprofundamento, esse aproveitamento mais amplo do processo de yoga como um todo, né, que é a sua origem, ele vem através do acompanhamento individual. Então, a gente poderia dizer que são algo que hoje em dia a gente pode usar como um pouco assim complementares. O grupo ele pode nos auxiliar, nos entusiasmar, nos dar um suporte também, mas a parte mais profunda, a parte que mais vai me levar em conta como um processo de longo prazo de cura, de transformação, esse realmente ele vai ser da forma individualizada e ele exige então também que o próprio professor tenha o seu acompanhamento individual, né? Ou seja, todo professor de yoga ele tem que estar dentro de uma linhagem, dentro de uma tradição de yoga e ele tem que também estar passando pelo seu processo individual. Não é que ele tem que ser uma pessoa melhor do que eu, mas ele é uma pessoa que tem que estar dedicada a esse conhecimento. É uma pessoa que tem que passar também ao longo da sua vida por essa mesma experiência, individualmente, com o seu professor que também olha para ele. Ele tem que ter essa experiência que vai sendo acumulada para poder usar essa experiência e esse conhecimento também para o seu aluno, para o seu paciente.
Não sei se tu conseguiu pegar muito aí, Fernando. Acho que a Fernanda hoje a internet realmente dela continua caindo bastante, né? Pessoal, eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem questionamentos, se tem algumas perguntinhas. E vocês, por favor, fiquem bem à vontade aqui para colocar qualquer dúvida que surja. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui na. Não, o pessoal tá tímido aqui nas perguntas. Fiquem bem à vontade, coloquem aí o que vocês tiverem interesse para a gente poder conversar. Tá me ouvindo? Fernanda, eu vou dar uma olhadinha aqui, tem questões aqui no YouTube, que eu também estou gravando aqui. Né? E tem a Marília pergunta sobre a questão do medo, né? Durante esse período de pandemia, né? Eu vou aproveitar essa questão da Marília, não sei se eu vou conseguir ajudar, né, olhando dessa forma tão geral, assim, né, Marília, assim, mas vamos pegar um pouquinho a tua questão, vamos ver se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, pensando também, primeiro, abrindo ela para essa questão da individualidade. Ou seja, é muito provável que cada pessoa esteja reagindo de uma forma muito diferente. Não é só provável, a gente sabe, né? Então, principalmente no meu caso, ali atendendo muitas pessoas todos os dias durante esse período, eu já atendia desde 2007 eu atendia online também, porque tinha alunos de São Paulo, alunos de Curitiba, alunos também de alguns locais de Santa Catarina. Eu já tinha alunos de outros estados e eu já atendia online. Só que agora tudo virou online e a gente segue dessa forma e tem alunos de outros estados também. Então eu fico acompanhando muito, né, no dia a dia, atendendo regularmente essas pessoas e vendo o quanto é diferente a forma como cada um experiencia esse período. Ou seja, a gente pode dizer, como a Marília colocou, o medo durante esse período da pandemia. Aí a gente pode pensar, esse medo é a emoção mais forte em todas as pessoas durante esse período? Ele não é. Faz muito sentido esse medo. Por quê? Porque a gente vai se preocupar com, é claro, principalmente com pessoas que são mais vulneráveis, né, ou pessoas que já têm as comorbidades, né, essas outras doenças que também tornam a pessoa mais frágil. A gente vai pensar com relação também muitas pessoas mais velhas e muitas vezes pessoas próximas de nós, com quem a gente está preocupado. Né? Então, isso vai ser algo presente, tanto com relação a nós mesmos, quanto com relação a pessoas queridas e outras pessoas, né, que a gente sabe que tem essa vulnerabilidade. A gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que esteja matando 1.300 pessoas por dia e a gente não vai ficar feliz com isso. Né? Então, sim, essa presença desse medo é muito comum, é muito legítima, é muito natural. E, mesmo assim, muitas pessoas vão estar vivenciando esse período de uma forma diferente, porque com esse período vieram algumas transformações que para muitas pessoas também foram transformações positivas, né, dentro da sua realidade cotidiana e às vezes até dentro da realidade da convivência familiar. Então aí a gente entra de novo numa questão. O medo ele vem, ele pode ser experienciado por mim como sendo uma emoção que é a única possível frente àquilo, mas não, existem outras emoções, outras pessoas passando por esse período de uma outra forma. Como é que eu lido com medo? Vamos pegar essa questão pessoal que a Marília trouxe, né? Pode ser talvez dela ou de alguma outra pessoa. O que o medo me mostra? Né? O medo é alguma coisa humana? Completamente humana. Se não tem medo, não é ser humano. Ou então não está olhando para si suficientemente para reconhecer ele. Está escondendo de alguma forma o que é pior. Né? Então, o medo é uma emoção muito humana, ele está presente nessas emoções mais básicas da estrutura humana. No yoga ele é visto como sendo a quinta que aparece ali dentro de uma estrutura, né? Ou seja, ela está realmente no esqueleto das nossas emoções. Ela é completamente natural. Então, ele vem e ele surge por quê? Ele surge porque eu tenho uma alegria em estar vivo e, mesmo tendo ou não tendo alegria, eu tenho um desejo de manter a minha vida e eu não quero colocá-la em risco. Então, qualquer coisa que surja e que coloque a minha vida em risco ou que tire alguma coisa que eu gosto, que me dá um prazer dentro do meu cotidiano, né, eu vou reagir com medo e também com aversão.
Agora, o que ele tem de bom para nos mostrar? O medo ele nos mostra que a gente está agarrado em alguma coisa que é muito vulnerável. Ele mostra a vulnerabilidade do nosso corpo, ele mostra a vulnerabilidade também da forma como as nossas emoções funcionam. Ou seja, a gente está preso a uma expectativa de que, através dessa continuidade da vida, a gente vai conseguir ser mais feliz lá na frente e vai realizar coisas que a gente não realizou. É por isso que o yoga traz muito essa ideia. Eu preciso ter consciência de que esse momento lá na frente, ele é inevitável, ele vai aparecer e eu tenho que encarar que essa felicidade e essa compreensão mais profunda de mim mesmo, que é a base de uma felicidade profunda, ela precisa ser conquistada o mais rápido possível. Eu preciso conseguir me conectar com algo que me satisfaz hoje. Quanto mais eu consigo me conectar com algo que me satisfaz, não de uma forma superficial, mas profundamente hoje, menos eu espero o dia de amanhã, menos medo surge perante as ameaças, porque a sensação é uma sensação de contentamento e de satisfação. Né? Agora, o caminho é longo para isso? É. Então, é claro que quando a gente olha a nível mais terapêutico, de emoções mais básicas e de dificuldades primeiras, como, por exemplo, uma situação de pânico frente a isso, porque pode começar a acontecer, eu vou ter que começar a olhar com coisas bem próximas a mim, que vão poder me proteger um pouco mais, e vou ter que, então, criar uma forma, né, de proteção, ou através de pessoas próximas, através de coisas que me deem mais segurança temporária, para conseguir lidar um pouco melhor com essa situação. Isso é uma questão muito pessoal, a gente não tem como analisar aqui, né, falar sobre isso de uma forma geral, mas sim, a gente também vai ter que começar a fazer esse caminho a partir de emoções bem anteriores a essa grande conquista de mais desapego, de mais satisfação. Vai ter que fazer um passo a passo, uma escadinha aí, né? Tem toda uma graduação de amadurecimento disso que vai ter que ser construído ao longo da vida. Porque medo vai surgir, ameaça vai surgir, né? Vulnerabilidade é uma condição humana inevitável, então a gente vai ter que aprender a lidar melhor com isso. Então, por isso que é tão importante um caminho de autoconhecimento. Né? Só ele vai poder me ajudar a poder me estabelecer em alguma coisa mais segura, né? E não achar que a gente vai conseguir vencer essa vulnerabilidade. Isso não vai ser possível vencer, né? Seja nesse período, seja sem alguma ameaça tão evidente assim. Bom, Jorge, voltando para a questão, né, das aulas e a prática, a Camila, pessoal, oi Camila, ela está perguntando aqui, e neste tempo de pandemia em que tudo está online, no online, né, como conduzir uma prática em grupo para pessoas que sequer estão presentes fisicamente? Deixa eu ler aqui também a mensagem, porque eu não consegui escutar Ah, cortou? toda a tua fala. Cortou. Ah, Neste tempo de pandemia em que tudo está online, como conduzir uma prática em grupo para pessoas que sequer estão presentes? Ela fala, né, presentes no sentido físico, né? Sim, isso. né? Então, na verdade, assim, eu entendo assim essa necessidade, né, que as pessoas sintam de fazer alguma coisa para se sentir bem. E às vezes o único recurso que a gente tem é olhar alguma coisa gravada. Mas e vai um alerta para isso, né? É muito fácil isso não fazer bem para nós, não ser algo saudável. É muito importante que a gente saiba, assim como disse aquele verso, né? Uma das palavrinhas que está ali, que eu vou pegar ela para a gente só trabalhar em cima disso, é, por exemplo, desalinhamentos, desequilíbrios. Né? O nosso corpo, ele não é um corpo todo ideal, ele é todo perfeito, e, portanto, qualquer exercício que a gente faça é um exercício que vai nos fazer bem, vai nos tornar mais fortes e mais saudáveis. Não. Qualquer impacto, qualquer ação com o meu corpo, ela, se ela não for muito bem avaliada, ela pode facilmente aumentar os desequilíbrios. Então, é muito importante que a gente leve bastante isso em conta, nos respeitando, né? Porque isso é uma forma, digamos, de automedicação que é tão criticada dentro do ambiente médico. Né? Não é bom eu me automedicar. Eu sei que um paracetamol me faz bem quando eu estou com dor de cabeça,
Eu sei que um Zolpidem vai ajudar a dormir, se não me engano é isso. Né? Eu sei que tem remédios que vão me ajudar em determinadas circunstâncias. Ok, talvez a gente pode dizer genericamente que ajuda, mas isso também pode causar danos se a gente começar a usar isso apenas através da nossa própria avaliação, né? A gente vai acabar causando problemas para nós. Então, numa circunstância extrema, né, onde a gente precisa usar desses medicamentos, vai ser importantíssimo também que a gente consulte um médico para poder verificar se aquilo é adequado para nós e para ele poder nos dar, então, uma indicação de que medicamentos tomar. E ele vai ter que ouvir também o nosso histórico. Talvez a gente tenha no nosso histórico alguma outra doença, alguma outra fragilidade que impeça a gente de tomar aquele remédio e vai ter que tomar um outro. Com relação à prática de asanas, é a mesma coisa. Mesmo eu gostando muito do yoga, admirando, tendo uma reverência muito grande pelo yoga, eu não vou dizer para vocês que todos os asanas são bons para todas as pessoas. Por quê? Porque o que é remédio para uma pessoa é veneno para outra. Então, é importante a gente saber disso. Né? É muito importante que a gente procure a ajuda de alguém que possa olhar para nós e assim nos instruir, assim nos ajudar. Mesmo exercícios muito simples podem nos auxiliar. Não precisa ter uma grande complexidade, mas é necessário que seja feito de acordo com o que é adequado para nós e olhando para a nossa realidade. Então, pode ter algumas similaridades entre práticas para as duas pessoas? Pode, mas também pode ter muita diferença. Né? Então, e uma prática, por mais que pareça um exercício físico, a prática de asana, ela não é um exercício físico. Tem coisas que estão sendo afetadas ali a nível mental, coisas que estão sendo afetadas a nível respiratório. Né? Então, tem várias coisas envolvidas. E aí não é bom a gente ficar perdendo tempo, quando a gente tem um tempo para poder praticar, ao invés de a gente estar fazendo alguma coisa que vai nos fazer bem, vai nos equilibrar, vai nos levar para o que está faltando para nós, que a gente acabe sem querer fazendo alguma coisa que aumenta o nosso problema. Então, sim, eu entendo, a gente tem um pouco de pressa, tem essa angústia, né? A gente quer pegar qualquer coisa que possa nos ajudar rapidamente, mas no meio disso também começam a surgir várias armadilhas e vários perigos. Então é importante a gente ter esse conhecimento, é importante a gente saber disso para poder prestar mais atenção no que vai ser escolhido. Ou seja, eu não posso confiar em alguma coisa que está ali gravada, né, e que vai ser igual para todo mundo. Isso não é algo que pode ser considerado saudável. Vocês sabem, em nenhuma área da saúde isso vai ser considerado bom. Se um fisioterapeuta começar a dar exercícios iguais para todo mundo, numa aula gravada não vai ser bom. Se um médico começar a dar o mesmo remédio para todo mundo, aí não são só aulas gravadas, tem que ser receitas em xerox distribuídas, né? Não vai ser bom. Né? Então, o yoga também não é mágico, ele também não consegue, através de uma mesma prática, por mais que eu saiba que isso ocorra muito hoje em dia, isso não é algo adequado. Né? Então, ele não consegue, através de uma mesma prática, conseguir dar benefício para todos, pelo contrário, ele pode realmente causar problemas. Então, mesmo que for online, que a gente possa ter um olhar individual. Né? Ou se for em grupo, no grupo o que se faz? O correto num trabalho em grupo é conseguir também ver as pessoas, é claro, interagir com elas, e colocar dentro de uma situação onde a gente dê algo que é muito fácil, muito acessível, muito básico, muito introdutório e que a gente saiba, então, portanto, que é definitivamente muito seguro para todos. Então, isso é uma forma de adaptar que ainda tem uma certa segurança. Eu acho que ainda assim, né, ir adaptando conforme cada pessoa ali do grupo. Sim. Bom, a Solange, Jorge, está falando da questão do seu... Direitinho, Jorge? A Solange está falando de? A Solange, ela até falou que você orientou ela, a prática dela nas demandas emocionais online, quando ela foi estudar na Índia. Né? Então, você acredita que você atende online, que o online individual ele já seria mais indicado?
eu mesmo estudo com meu professor assim, né? Meu professor mora na Inglaterra, meu professor é inglês, né? Então, por quê? Porque eu escolhi um professor que eu sei que teve uma forte relação também com o seu professor, que é com quem eu também estudei, que é o professor Desikachar, que é o autor do Coração do Yoga, né? Que tem em português, tem no Brasil. Então, o Paul Harvey é uma das poucas pessoas que estudou durante mais de 20 anos com o professor Desikachar, que é a minha grande inspiração e com quem eu estudei também na casa dele, com ele e com a família dele, né? Então, quando o professor Desikachar faleceu e quando eu então fui procurar um professor para mim, eu fui atrás de alguém que tinha tido uma relação profunda com ele de muitos anos, que é o professor Paul Harvey. Eu não tenho como toda semana ir para a Inglaterra. Não cheguei nesse nível ainda. Então, o meu desde 2013 que eu estou com o professor Paul Harvey no meu acompanhamento individual, né? E com certeza é online, né? Então eu fiz uma vez uma viagem para lá porque eu achei que seria muito bom eu poder ir lá ter contato direto com ele, a gente poder conversar, ele também poder me ver, poder avaliar um pouco, né, o que ele estava enxergando tanto em termos físicos quanto também ter uma interação melhor comigo. Então a gente teve lá uma convivência, né? Eu tive várias aulas, tanto de questões teóricas quanto de questões mais físicas. A gente aproveitou também para poder caminhar por lá, poder conversar bastante, poder jantar juntos. Então foi um ótimo período. Mas infelizmente isso não é possível dada a distância, né? Então a minha aula sempre continua sendo online. Ele me ajuda na minha prática pessoal, vai sempre avaliando, né? E também me ajuda nos meus estudos através do estudo de escrituras que eu faço com ele continuamente. Então, respondeu, é possível, né? É algo mais pontual, né, para uma pessoa, não é um grupo. Para um grupo já é totalmente diferente, principalmente online, né? Bom, aqui Esteves colocou Shrada igual autoconhecimento sustentado por Tá singular, cortando, igual tá cortando, Fernando. Vamos... tá certo? Não estou conseguindo, Fernando. Tá. Deixa eu ver quem é que fez a pergunta. Tá me ouvindo? Ó, vou Tá, colocar agora aqui estou do ouvindo. Amil. Tá ouvindo? Do O Hamilton? Amil, isso, sua linha é do Krishnamacharya e Patabi também, e ele criou as séries altamente complexas. O que você tem a nos orientar? Tá, Falando do Astanga, né? sim. A Fernanda também tem uma Também. relação, né, também, né, com o Ashtanga Vinyasa Yoga, né? E, claro, mesmo tendo passado, né, por toda a formação de 3 anos ali comigo, mantendo também o acompanhamento individual dela com o Marcos, né? Hoje em dia também, ela tem todo o vínculo, né, Fernanda, também com uma prática também mais pré-definida, digamos assim, né? Não sei se hoje em dia tu ainda mantém exatamente essa, mas no Ashtanga Vinyasa Yoga do Patabi Joyce, ele criou séries mais pré-definidas, né? Isso não é algo que a gente concorda, né? Então, o que aconteceu? Né? O Patabi Joyce ele criou todo um sistema a partir das experiências dele quando era jovem, né? Que era quando o Krishnamacharya ensinava numa escola de crianças, ele foi colocado como responsável, né, ali, e ele então criou um sistema ali mais voltado para essa questão de um professor que vai ajudar aquelas crianças no seu processo físico, né? Então tinha um trabalho mais ali com aquele grupo, né? Então ali ele fez um trabalho bem específico, né? Mas não é a característica do Krishnamacharya esse tipo de ensino, né? Então é a mesma coisa hoje em dia. Tu pega um grupo de crianças numa escola, tem lá o professor de educação física, bota todo mundo para correr, bota todo mundo para fazer exercícios, né? Então é um processo que é um processo mais introdutório, um processo diferente, e criança pode se colocar em situações bem mais exigentes em termos de exercício físico. Uma coisa que o Krishnamacharya trazia é que para a criança a gente pode trabalhar com muito mais intensidade e com muito menos riscos. Por quê? Porque a criança está na fase de formação da sua musculatura, né, da formação do seu corpo físico, né? Então, é a fase chamada de srishti, é a fase do desenvolvimento, da criação, né? Então, qualquer coisa que aconteça ali também, né, é algo que não vai
causar algum problema maior. Tu tem que desafiar o corpo de uma criança, tem que colocar para alguma coisa mais forte realmente. Agora, tu pegar um sistema como esse e tu trazer ele para o adulto, isso começa a ser algo extremamente inadequado. E não existem registros que confirmam que o Krishnamacharya fazia algo que era fixo, que era sempre da mesma forma. Isso é muito provável que é algo que depois começou a ser feito a partir desse outro professor e não do Krishnamacharya de fato. Né? Então, todo o ensinamento do Krishnamacharya, o Yoga Rahasya era uma das grandes bases de ensinamento dele, esse que eu li para vocês, fala sobre a questão da individualidade, fala sobre a questão desse olhar para cada pessoa. Né? Então, é possível que se chegue numa prática bastante exigente fisicamente? É possível, mas seguindo um caminho gradual e levando em conta as condições daquela pessoa em específico. Né? A gente não pode ter alguma coisa pré-fixada e a gente não pode ficar muito apegado a essa questão de o que precisa é desenvolver uma prática de asanas muito desafiante. Muitas vezes uma prática desafiante não vai transformar em nada a pessoa também, porque a transformação emocional, que é o que há de mais profundo no processo de yoga, não vem de prática de asana. Né? Vem de uma outra coisa, toda uma outra parte terapêutica, toda uma outra parte de estudo, né? Que é bastante importante que seja aos poucos integrada também às práticas formais de corpo e de respiração. Jorge, aí entra numa questão que eu sempre perguntei para você, né? Ok, se isso for gradualmente construído, não exclui a pessoa se ela tem a disponibilidade. Te perdi, Fernando. Vamos de novo? Travou. Vamos. Asana não é só, né? Mas se a pessoa construiu ao longo de tempos uma prática física e ela também olha para outras questões, isso não quer dizer que ela não possa continuar, né? Até porque, vamos dizer, o próprio Krishnamacharya, ele fazia, né, posturas avançadas até uma certa idade, mas ele tinha um cuidado em todos os aspectos, mental, do pranayama, de meditação, não era uma coisa única ali voltada para o físico. Primeiro, ele não tinha um cuidado apenas, ele tinha um professor também. Né? Tinha um Então, professor, essa questão de aprendizado. Ele foi atrás, muito cedo, o Krishnamacharya foi atrás de grandes mestres de várias áreas. Né? Então, ele tem a tradição dele de família, né? Então, é uma tradição específica, onde já foi transmitido muito conhecimento de yoga, de Vedanta, de várias áreas do conhecimento da Índia, porque ele é desses professores antigos que não se encontra mais, que tinha muito integrado várias áreas de conhecimento, né? E porque ele se dedicou por muitos e muitos anos a isso, tanto que ele, em termos assim do que é habitual na Índia, ele casou muito tarde. Ele casou, se não me engano, foi por volta dos 40 anos, porque durante todo o período dele, né, durante toda essa fase inicial ali da vida, ele foi atrás do aprendizado com grandes mestres de várias áreas de conhecimento. Uma das grandes experiências que ele teve foi, por exemplo, uma época, um período dessa fase, que foi cerca de 7 anos, pelo que dizem, que foi na região dos Himalaias com um professor que foi muito importante para ele. Né? Então, e ali existiam práticas bastante intensas também. Né? É dito que durante um período, ele contava que durante um período onde a dedicação dele estava mais voltada para o pranayama, que além de várias outras coisas que ele fazia, ele tinha cerca de 6 horas, se não me engano, de pranayama por dia. Né? Isso é muito tempo, ou seja, uma dedicação exclusiva a muito estudo. E quando a gente olha para o que foi a vida dele depois, que já se conhece mais em Chennai, nessa região ali no estado de Tamil Nadu, na Índia, também mais, o que se sabe? Que ele dedicava muito tempo com estudo de escritura, muito tempo com suas orações, muito tempo com o seu pranayama, muito tempo ensinando, muito tempo cumprindo suas várias obrigações e também muito tempo com asana, porque a vida dele era muito voltada para o yoga. Né? Quando a gente olha, a gente vê só a parte do asana, que é o que a gente vê de fora.
mas aí a gente esquece de todo o resto, né? Então, o importante é assim, a gente vai ter que trazer um certo equilíbrio dentro disso, né? É importante uma prática, claro, que vai me trazer saúde física. O asana é considerado, né, como um grande exercício físico, algo que traz muito benefício mesmo, porque ele integra várias formas de uma maneira que é muito raro de encontrar num exercício físico, né? Então ele traz muito tudo isso, consegue integrar vários benefícios, né, bastante amplos para a nossa saúde e também para uma melhora de qualidade mental, né? Então, com certeza é muito bom ter uma prática de asana bem feita, né? Com certeza é muito bom ter uma prática de pranayama bem feita, com certeza é muito bom ter uma prática de meditação bem feita, com certeza é muito bom estudar muitas escrituras para saber quem nós somos, entender mais a respeito de nós mesmos, com certeza tudo isso é ótimo. Agora, para conseguir fazer tudo isso com intensidade, eu vou ter que largar meus filhos, minha esposa, vou parar de dar aula e vou me dedicar só a isso, né? Então a gente vai ter que escolher o que é aquilo que vai ser mais importante, mais benéfico a cada momento para nós. E nisso a ajuda de uma pessoa olhando de fora também é importante, porque a gente cai nas nossas tendências. Aquilo que eu falo, a gente tem muita armadilha. No fim, o que a gente acaba reforçando é aquilo que a gente não precisa, muitas vezes, né? Então, sim, pode ter um aumento de intensidade em algum desses aspectos, mas sempre é muito bom que a gente olhe isso junto com alguém que esteja nos acompanhando e desejando a nossa felicidade e a nossa saúde, para que essa pessoa nos ajude a refletir melhor sobre isso, né? Para que o que a gente alcance seja algo benéfico para nós. Jorge, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele pergunta assim: quando o professor atendimento os indivíduos, é mais orientação ou tem a parte mais física também ali com os asanas? O que a gente considera é que é muito importante dentro da tradição do yoga, é muito importante que a gente vá tentando sempre que possível integrar mais. Então, se a gente dizer assim, ó, o atendimento ele vai só para a parte de ensino de asanas, da parte física. A gente tem algo provavelmente desequilibrado, porque nós não somos apenas corpo físico. Se a gente disser que o atendimento, todo esse processo, né, de ensino, vai só na direção do controle respiratório, do cuidado com a respiração, também vai ser desequilibrado. Nós não somos apenas respiração. O atendimento vai na direção de apenas avaliar questões emocionais e auxiliar nas questões emocionais. Se for só isso, também é desequilibrado. O ser humano não é só emoções, né? O atendimento vai na direção só de estudo de escritura, né? Estudo de escritura é uma parte importante, é um conhecimento valioso que vem dali para a nossa vida, né? Porém, existem outras esferas da vida além do estudo. Então, quanto mais a gente puder ir integrando ao longo do tempo, claro que isso não é assim, né? Muitas vezes eu enfatizo no início dos atendimentos e digo, olha, esse é um processo de anos, né? Não tenha pressa, vai ter que ter paciência, não é terapia breve, né? Então a gente vai precisar ter muita paciência para poder ir aos poucos integrando. A gente vai ter que ver o que é mais necessário agora e aos poucos ir colocando os outros elementos à medida que a gente vai vendo que é possível, que é adequado, né? Porém, sim, trabalho com o corpo, né? A gente vai sempre tentar colocar o trabalho com a respiração, o trabalho com as emoções, com a mente, estudo, tudo isso a gente vai tentando ir integrando ao longo desse caminho. Oi, Fernanda. Não tá? Foi só a Fernanda que perdeu aqui o áudio ou alguém mais? Não, tá tudo bem aqui, Fernanda. Foi só tu. Pelo que eu entendi, né? O Vitor colocou. Só a Fernanda não tá ouvindo. Acho que a Fernanda daqui a pouco ela tem. Então, a gente vai tentar aqui não passar de 1 hora, tá, pessoal? Porque a outra vez a gente acabou quebrando no meio da conversa. Oi, Cristina Porto. A Cristina colocou ali que tá ouvindo. Faz tempo que eu não falo com a Cris também. Joia, pessoal. A gente vai, eu acho que, pessoal, inclusive, então, daqui a pouquinho finalizando, Fernanda chegando. Vamos ver aqui.
Vamos puxar a Fernanda aqui para a gente poder ir finalizando aqui o encontro também. Né? Espero que possa ter sido útil. Olá, Fernanda, bem-vinda de volta. Peguei para o final. Acho que a gente vai finalizando, né? A pergunta do Rodrigo também incluía você. Se é você, no seu atendimento, faz a prática de asana também ou não. Sim, com certeza. Eu Com vi ali certeza. Isso também está envolvido. Né? Todo o que eu faço e o que eu não faço também. Então, todas as nossas dificuldades, né, de conseguir dar conta, quanto às nossas buscas, né, tanto na prática de asana, quanto nos estudos, quanto tudo isso, com certeza, também no meu também está envolvido. Também é parte da minha relação com o meu professor, definitivamente. Vamos finalizando? Vamos. Pessoal, Obrigada. muito obrigado. Espero que estejam aproveitando. Se estiverem aproveitando, continuamos por mais tempo com as lives. Né? Se está sendo útil, né, a gente vai pela utilidade. Né? Espero que esteja sendo benéfico. Se está trazendo algum benefício, essa conversa, a gente segue aqui nas quintas-feiras. Então é sempre bom ouvir o retorno de vocês, é sempre bom saber, né? Porque tem muitas coisas, muitas possibilidades, muita relação, né, com alunos e com outras questões. Então eu vou estar onde eu considerar que vai estar dando algum benefício. Então, é muito bom saber de vocês, quando vocês puderem comentar, trazer algum retorno. Eu vou ficar feliz, vou saber que tem algo a continuar sendo feito por aqui. Tá bom? Muito obrigado, Fernanda, sempre pela parceria, pela companhia, para poder enriquecer as questões, a conversa. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Olha, pessoal, acho que está gostando sim, porque os comentários são todos, está ótimo, estou gostando. Então, está no caminho certo aí. Obrigada e boa noite. Obrigada a todo mundo também, viu? Um grande abraço, Fernanda, um grande abraço, pessoal, e até mais. Até.